Uma boa noite a todos. O ano passado, quase nessa data, dia 10 de dezembro de 2017, nós trouxemos para a igreja o assunto "Não achamos Jesus na festa de Natal". Já faz um ano e nós estamos reeditando esse sermão nesta noite para você, meu irmão presencial aqui na igreja, você que nos visita e você que vai nos ouvir. Eu sei que não é uma pregação de comum aceitação, ela é de pouca aceitação, mas ela está baseada nas verdades escriturísticas, nas verdades bíblicas. Gostaria que você analisasse todo o comentário, que você também prestasse atenção nas palavras, na história e na palavra de Deus. Entramos então neste assunto, o Natal dos homens. Com a missão de abrir, nesse momento, um pouco desta história, desta festa, e conferir nas Sagradas Escrituras as discordâncias do caminho que Deus se agrada no seu povo. Poderíamos discorrer desde a instalação primitiva dos deuses desta festa, pelo poderoso caçador bisneto de Noé, chamado-se Nimrod. Ele foi rei de Babel, precursor de Nínive, da Babilônia, até o grande e último império, o Império Romano, o implementador deste sincretismo religioso pagão cristão. A nova religião e suas festas, a partir do século IV, depois de Cristo, operada com astuta maestria pelos imperadores, homens césares, com status na humanidade de semideuses, protagonistas oficiais da grande igreja herética e dos dias de hoje, das suas afiliadas apostatadas. Ao longo da história do cristianismo, muitas igrejas têm colocado nas suas agendas anuais as festas paganizadas. Por exemplo, esta que nós estamos comentando, o Natal, a Páscoa, o Juninão da Fogueira e, ultimamente, por incrível que pareça, até o Carnaval é comemorado em algumas igrejas evangélicas. Estes locupletam, isto é, enchem e enriquecem das suas segundas intenções nos povos desprovidos da informação de Deus, dentre os quais são as próprias igrejas que usam o nome de Deus. Hoje à noite nós vamos te esclarecer mais do acerto comemorativo desta festa de 25 de dezembro, suas consequências e a razão verdadeira oculta desta celebração festiva. Observando que esta festa tem ganhado couro entre muitas igrejas, inclusive as batistas, sabemos que alguns anos atrás, principalmente nestas igrejas, não havia esta comoção apelativa entre os crentes para comemorarem a chamada maior festa do mundo cristão. O apelo, o encanto, o brilho e a aceitação pública desta festa forçam sua incorporação sem filtrar a sua origem, não se apegam às Escrituras, não verificam se é do agrado de Deus. Por exemplo, se Cristo nela está, se Ele se alegra com essa festa, se esta festa aponta para algum pecado, se a festa invoca a salvação dos homens, entre outros argumentos necessários e bíblicos. A maioria absoluta dos professos cristãos que comemoram a festa com todo o seu pacote de adereços, de comemorações, não examinam se é aprovado, necessário, comemorar o nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus, com árvores, com um velhinho chamado Noel, de barba branca, vestido de roupagem vermelha, montado num trenó, cheio de presentes, movido por renas no espaço. Luzes, presentes,
e muitas coisas para comer. Quem poderia ser o principal protagonista dessa festa? Disse um dia aos homens em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, isto é, são elas que de mim testemunham. Se há interesse para honrar apenas o Salvador, se Jesus é o centro da festa, se ele nos convoca a festejar deste jeito assim como se fazem. Bem alertou o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Pergunta Paulo. E que comunhão tem a luz com as trevas? Pergunta Paulo. E que concórdia é entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Amém. Essas palavras são do apóstolo Paulo. Veja que os homens acenam para as coisas que encantam, como Paulo acabou de escrever, segue o que é concordado e criado pelos homens, ainda que parta de uma associação de julgo desigual religioso de origem, forçam comunhão entre luz e trevas, mergulham no consenso com os ídolos, vestindo roupas dos infiéis, andando de braços dados com as aparências que agradam os homens. No advento do anticristo, portanto, muitos participantes dessas festas religiosas e eventos ecumênicos abrirão os braços para cair na armadilha do falso profeta do Apocalipse. Seus corações já estão sendo preparados, já estão formatados e predispostos para isso. Cientes de que, de fato, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a simpatia dos personagens que atrai as crianças e adultos, o bom velhinho de barba branca, os presentes, a grande árvore iluminada, escondem deuses estranhos de origem pagã, os Baalins, originários da Babilônia. Este palco aparentemente inocente, confuso de personagens, objetos, árvores, trenós, renas, cenários, apesar de todos esses elementos serem incompatíveis entre si, acabam que costurando uma emotiva trama poderosa entre os homens. Protagonizam a festa nos seus personagens pagãos e que são os elementos principais da festa. Os incultos cristãos que deveriam não aceitar essa condição são passivos e aceitam os personagens bíblicos num segundo plano. A manjedoura do menino Jesus, Maria e José, os reis magos com as vaquinhas e os cordeiros são meros coadjuvantes desta festa. Jesus está fora. Neste sincretismo, nessa mistura pagão-cristã, os elementos bíblicos são secundários. Observe. Cada dia mais escondem o menino na manjedoura e Jesus fora da festa. Cada dia mais o velho Noel e a árvore iluminada ganham destaques nos shoppings e nas grandes concentrações dos povos. Esta árvore cresce cada dia mais, ganha destaque e brilho, inclusive dentro das igrejas. As árvores na Bíblia, para você recordar, eram usados para operar sacrifícios pagãos que Deus sempre condenou. Numa simples pesquisa na rede de internet, você vai encontrar a razão desta árvore
que já não é mais escondida de ninguém que queira saber. Por exemplo, uma das fontes de informação, já antes de Cristo, praticamente todas as culturas e religiões pagãs usavam enfeites em árvores para celebrarem a fertilidade da natureza. Os romanos adornavam as árvores em honra ao deus Saturno, que era um deus da agricultura. Os antigos romanos também usavam ramos de galhos para decorar seus templos nesses festivais chamados Saturnálias, que eram feitos em honra a Saturno, o deus da agricultura, a fim de atrair fortuna e excelentes plantações e colheitas. Uma outra informação: os primeiros registros da adoção da árvore de Natal pelo cristianismo surgem no norte da Europa, no começo do século XVI. Região muito fria, por isso que tem o pinheiro. Irmãos, para quem navega contra esta forte correnteza do mundo, o desafio pode começar na sua própria casa, na sua família. Os pais são constrangidos a armar nem que for uma singela árvore, pendurar o velhinho na parede, acender luzes e dar e receber presentes, criar o clima natalino entre filhos e netos, a começar pela família. O encantamento pagão toma conta de tudo, nas escolas, nas ruas, no comércio e na família. Essa comoção estranha que desperta a necessidade de arrependimento dos pecados, em nenhum momento é lembrado e acionado. Ninguém lembra dos seus pecados nesse momento. Então, como ser indiferente debaixo de um clima de comoção e uma aparência supostamente tão bondosa, patrocinados por homens que demonstra uma boa vontade religiosa? Há um jogo de encantamento provocado que empurra as sensações dessa comoção. Essa comoção apelativa nos cenários estabelecidos, incluindo suas melodias, suas propagandas, algumas hipnotizadoras. Esse impacto emotivo esconde o pecado do pecador e anula a necessidade do arrependimento. Confira. Escondem a cruz do Salvador, conduzindo o homem num habitáculo de manjedoura, lugar, o tabuleiro onde os animais comem, por sinal onde Jesus nasceu. Ou você entra no clima da festa, ou tem a oportunidade de entender na prática o que é estar em terra estranha, cada dia mais, cada dia menor. O mundo quer festas, Jesus quer o arrependimento. Amém. Amém? As igrejas devem pregar o arrependimento e a salvação, mas no momento em que as igrejas estão lotadas, fazem a festa do menino, com árvores e todos os seus relicários. Não existe a pregação do arrependimento, a conscientização do pecado, a fé e a esperança numa consagração ao Senhor fiel. Jesus não está em nenhuma dessas festas. Se você entra, Jesus não vai. Qualquer ato que não há convocação para a reflexão dos pecados, da necessidade do arrependimento, tomada de cruz e anunciação da sua volta, Jesus não está. Será que Jesus quer ser lembrado do seu nascimento como festa principal solene entre nós, principalmente na sua igreja? Qual foi a única festa que Jesus nos deixou? A ceia da última noite e a última refeição do dia. Jesus deixou para nós uma única forma de lembrança, sem data, se possível, todas as reuniões. A ceia, o memorial do Senhor. A ceia para lembrar que Jesus vai
voltar. Irmãos, disse Jesus para lembrar da sua volta, desprendido do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 11, nós temos aqui o momento da explicação da ceia, quando no final do versículo 24, Paulo diz que Jesus disse: fazei isso em memória de mim, segundo Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Não devemos jamais esquecer que, como servos de Deus, ordenados para lembrar da morte de Cristo, sua ressurreição, sua ascensão aos céus e a sua volta, vivemos em esperança. Não encontramos nas Escrituras ordenanças aos cristãos que comemorassem o nascimento de Jesus Cristo de forma tão solene como as pessoas têm feito. Veja o que diz o profeta sobre as festas judaicas em Amós 5:21. As festas eram todas corrompidas. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. Você leu aí? O profeta já dizia. Você acha que este comentário do profeta foi bem aceito entre o povo? Você acha que foi, meu irmão? Não. Vocês acham que gostaram de ouvir o profeta Oséias dizer que as festas deles fediam? Você acha que é interessante nós dissermos hoje que a comemoração do Natal também exala mau cheiro? Como foi o nascimento de Jesus na Belém da Judéia, que poderemos verificar um tanto? Antes, durante e logo após o nascimento de Jesus, vários fatos realmente aconteceram e foram únicos, singelos, simples, apenas para cumprir que ele era o Messias. Primeiro, houve adoração pontual pelos magos, Mateus 2:1. Houve alegria na cidade de Davi com as boas novas. A todo o povo foi anunciado pelo anjo do Senhor, por multidões de exércitos celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Em Lucas 2:14. Houve anúncio dos pastores na madrugada, em Lucas 2:10 e 11. E o anjo disse: não temais, porque agora eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o Redentor. Quarto ponto, Simeão, homem temente a Deus, esperava a consolação de Israel. Em Jerusalém, após pegar o menino no colo, lá no templo, ele disse, Lucas 2 também, versículo 29, agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a salvação. Versículo 32, para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Amém? Podemos dizer de Ana também, aquela mulher viúva de 84 anos, profetiza que servia no templo noite e dia, com jejuns e orações, dava graças a Deus, falava de Jesus a todos que esperavam, meus irmãos, não o nascimento, mas a redenção de Israel. Lucas 2:36. No entanto, a preocupação de concentrar em peso do nascimento de Jesus, não pense que é uma ingenuidade e boa vontade dos autores dessa festa do mundo. Existe uma verdadeira guerra. Se você não pode destruir seu inimigo, junte-se a ele e corrompa seus princípios. Sabe quem fez isso já na Bíblia? Aquele falso profeta Balaão, em Números 22.
quando ele orientou Balaque, rei dos Moabitas, a corromper o povo de Israel. Apocalipse 2,14 diz: mas algumas coisas tenho contra ti, a igreja de Pérgamo, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante do filho de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. O método de Balaão é macular e desviar do ensino que Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação através do arrependimento e livrar-nos da condenação eterna. Esta pregação do arrependimento, irmãos, as igrejas estão abandonando. Fazem festa, mas não pregam a verdade, para depois deixar o povo condenável diante de Deus. Quantos ouvem belas cantatas de Natal comovidos, mas não são despertados ao arrependimento? Quantos mimos e presentes trocados sem ao menos tocar na palavra da cruz de Cristo, que conduzissem ao verdadeiro presente de Deus, Jesus o Redentor? Quantos perus e leitoas assadas, nozes, avelãs, sobremesas fartas, no entanto, são pobres de alimento espiritual. Quantas luzes piscando, ausentes da luz que conduz à vida eterna. Simeão disse que Jesus era a luz para iluminar as nações. Quantas igrejas lotadas de gentes vazias das palavras do grande autor e consumador da nossa fé. Fica essas perguntas para quem quiser responder. O mundo, irmãos, caminha para o precipício. Estamos às portas do princípio do fim, na beira das provações, enquanto as igrejas estão numa noite feliz, da felicidade entre os homens, ausente do apelo do arrependimento. Enquanto os homens festejam, Jesus alerta: eis que cedo venho para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Natal, a festa, não é comemorada, não é mencionada em nenhuma vez nas Escrituras pelos apóstolos. Se há silêncio sobre a lembrança do nascimento, há plena divulgação do anúncio da cruz. Este não falta, da ressurreição e arrependimento, e do acerto de contas. Tomar a cruz é uma marca para não esquecer, não só lembrar, mas carregar. Amém? Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. 1 Tessalonicenses 1:3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Este é o roteiro da lembrança que precisamos de ter. As comemorações, irmãos, do Natal têm pouco a ver com conteúdos bíblicos. Há um processo oculto de retirada de cena dos elementos que pouco foram enxertados da Bíblia. Preste bastante atenção. Essa semana eu li a seguinte notícia, em várias que eu assisti. Veja o que diz. Semana passada, durante o jornal, eu ouvi esta: vai ser inaugurada uma árvore gigante de 70 metros, equivalente a um prédio de 24 andares de altura, e 900 mil lâmpadas de LED na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Diz o rapaz, o escritor, o jornalista, período que coincide com a crise financeira do Estado, o Estado falido e gastando dinheiro. Esta árvore estará em volta do espelho d'água. A montagem envolveu 1.200 profissionais. Na inauguração, no dia 1/12 de 2018, haverá um espetáculo de 7 minutos, com fogos de artifício,
no acendimento das luzes, muitos crentes irão lá para se emocionar. Fora o gasto que tiveram com esta árvore. Eu te pergunto, onde está Jesus neste acendimento de árvore? Quando eu vi esse noticiário, a repórter disse: a árvore é o principal elemento do Natal. Você acredita? Essa atitude adoradora que eles tiveram não aconteceu com os magos, na palavra de Simeão, de Ana, de Maria, de José, porque eles não fazem parte dessa encenação dos homens. Jesus veio para salvar-nos do nosso pecado. 1 Timóteo 2, como bem sabemos. Porque o que é agradável diante de Deus, nosso Salvador, quer que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? E isso Deus quer de nós. Jesus, homem, é o Salvador. Mateus 28 e 18. Chegando Jesus, falou-lhes e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Sua magnífica vitória não ocorreu no seu nascimento. O coroamento foi na morte, ressurreição e ascensão. Esta é a vitória do nosso Senhor Jesus, digno de toda a honra e adoração. Veja o que diz em Apocalipse 5 e 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria, força e honra e glória, e ações de graças. Amém? Esta foi a voz de milhares e milhares de anjos. Agora nós temos o preço da exceção. Por não participarmos dessa festa de comum acordo entre católicos, protestantes, evangélicos e batistas, o desafio de ser diferente tem preço. Claro que sim. O cordeiro sacrificado também foi excluído da festa dos homens religiosos. Este é o preço que temos a pagar, cada dia mais alto é, e até a perseguição inevitável. Foi assim com os nossos irmãos dos primeiros séculos, que não aceitavam as evoluções de qualquer sincretismo religioso para abafar qualquer perseguição. O ecumenismo é coisa real nos nossos dias. As negociações de datas e misturas de valores com pagãos e cristãos está estabelecendo um formato propício para a vinda do anticristo. Após a implantação do Natal, estabeleceu-se uma jurisprudência da maioria cristã. Pode reparar, seus acertos de calendário, personagens e objetos estranhos a palavras, com seus rituais e, por fim, comércio e paganismo. Interesses e paganismo. Jesus está fora, irmãos, acorde para isso. Jesus não está nesta festa. Sinceramente, irmãos, nós não somos obrigados. As igrejas precisam de Bíblia, de palavra de Deus. O mundo precisa da palavra de salvação. Não precisamos de mensagens vazias, que não têm o poder da cruz e da salvação e do arrependimento. Por isso que o mundanismo adentra dentro das igrejas. Por isso que as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, irmãos, são perseguidas. Sabe qual é a perseguição dos dias de hoje? A ausência, a apatia, a falta de interesse. Pensa que isso não é perseguição, irmãos, mas é o dolo também do pecado, da falta de vontade, da falta de presença, para poder dizer: estamos aqui para honrar Jesus até o fim. Amém? Amém. Oséias disse em 4:6, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Você concorda que as igrejas hoje estão abrindo mão do conhecimento de Deus?
tem entretenimento, tem atividades afins, tem tudo quanto é tipo de evento, mas não tem conhecimento. As escolas bíblicas dominicais, irmãos, estão mais povoadas de moscas do que de gente, quando ainda tem. A maioria das igrejas batistas já nem tem mais escola bíblica dominical. Sabe por quê? Porque não tem interesse de fazer estudo da palavra de Deus. Hoje de manhã, tinha 3 jovenzinhos aqui na igreja, fazendo um estudo depois do nosso estudo. O que você acha? A realidade está nas nossas portas. Nos 3 primeiros séculos, nenhuma denominação cristã sequer cogitava Natal e sua festa. Você sabia? Resumiam-se nos ensinos sagrados, o que estava escrito bastava, no batismo, imersão e ceia, trabalho e o ide e o anunciar as boas novas. Viver na fé, esperança e amor no Senhor é a regra neotestamentária, mas isso já não tem feito mais efeito nos homens, porque eles não querem se alimentar da palavra de Deus. Esta sim é a festa contínua no coração dos salvos, no meio das aflições. Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, Filipenses 4:4. Por um outro lado, a festa de origem pagã, raiz desde Nimrod, o precursor de Nínive, da grande Babilônia, a aproximação cristã por uma suposta conversão de Constantino no século IV, sua ideia foi cristianizar todo o império pagão com símbolos cristãos nos seus cultos e deuses pagãos. O arrependimento, a mensagem da cruz, a morte de Jesus, sua ressurreição, a palavra da cruz, não estão convidados para esta festa. Então Jesus não foi. A festa de hoje valoram outros componentes do Natal, como uma tentativa de transformar o Natal em uma festa a ser comemorada tanto por pagãos como por cristãos. Na Itália, o ano passado, uma professora tirou a menção de Jesus Cristo para que os meninos do Islã pudessem participar da festa do Natal. E aí tirou Jesus, a professora, para que os pais deixassem comemorar o Natal. O que você acha disso? Com o passar do tempo, o nome de Jesus será enfraquecido dentro e fora das igrejas, dentro e fora das famílias. Como você acha que está hoje o nome de Jesus? Nas famílias e nas igrejas. Eu te pergunto, Jesus tem autoridade hoje nas igrejas e nas famílias? É para se refletir. Mas então, o velhinho de barba branca, de vermelho, cada dia mais toma espaço. Ele cresce em tamanho e volume, assim como a árvore. Eles são os protagonistas da festa. Ele é quem tira foto com as crianças nos tronos na entrada dos shoppings. É ele que vem de helicóptero na chegada, lançando pétalas de rosas. Ele conquista gerações futuras. Pode ser que eles são seus filhos e seus netos. Você vai um dia falar de Jesus para eles e vai fazer efeito? Pois então, seu tamanho cresce, logo será da mesma estatura que o rei Nabucodonosor mandou fazer para ele. 27 metros de altura e 2,70 de largura. A árvore do Rio de Janeiro já está muito maior que a estátua de Nabucodonosor. Nas igrejas não tem imagem, mas tem uma árvore de Nimrod e dos deuses estranhos dos cananeus. O que você acha disto? Será que esses irmãos leram Deuteronômio 16 e 21, onde diz: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizesse para ti? Tem o púlpito e tem uma árvore de lado. Fora e dentro das igrejas, as árvores também crescem dia a dia e cada vez mais, até chegar, e como já passaram, das alturas dos cedros, dos altos adorados pelos deuses cananeus. Aqueles que o povo deveria tirar da terra prometida e não tiraram.
e nunca mais conseguiram tirar. O que você acha? Você sabia que eles nunca mais conseguiram tirar os cananeus? E hoje o problema se estende até hoje? Veja o que diz 2 Reis 17:10. E levantaram, isto é, os filhos de Israel, rei de Judá, Acás, para si estátuas e imagens do bosque, em todos seus altos outeiros, e debaixo das árvores, dá até a cor, verde, debaixo das árvores verdes. Ah, irmãos, mas Jesus veio para salvar-nos do pecado, aquele que deu a si mesmo em preço de redenção para todos, como diz Paulo em Timóteo 1:26. Bem disse lá em Provérbios 14:12. Pode ser que os homens de boa intenção, no caminho errado, acham que estão certos. Há um caminho ao homem que parece direito, mas o fim dele são o quê? Morte e caminhos da morte, a destruição. Mas o fim deles é o caminho da morte. Que tal, nesta noite, você fazer uma reflexão, como disse Jesus em João 8:32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e obrigado pela atenção de todos. Amém.